pranayama egípcio e exercícios tibetanos. Quebrando as pernas, ao estilo dos yogis da Índia, porque isso já é exagero. Eu conheci um amigo que passava o tempo quebrando as pernas e no final rasgou uma perna, sim, rasgou-a totalmente. Tanto queria forçar as pernas que ali ficou quebrantado. Não há necessidade disso. Agora vamos praticar o pranayama. Vejam. Vocês sabem como se pratica o pranayama egípcio, não é? Estudante. Na verdade, desconheço. Mestre. Eu primeiro praticarei sozinho, e logo, então, o praticamos todos em conjunto. Com o dedo indicador, vejam o que faço. Houvesse a inalação e exalação. Agora vejam o que vou fazer, a posição de prosternação egípcia. Colocas em posição e vocaliza o mantra Ra. Rahaaya, rahaaya, rahaaya. Bom, regressamos ao ponto de partida original. Obviamente que há para isso vários mantras. Com isto se busca unir os átomos solares e lunares, para facilitar o despertar do Kundalini. Esses átomos solares e lunares se unem no tribeni, perto do osso coxígeo, esse osso que serve de base, aqui atrás, para toda a espinha dorsal. Mas tem seus mantras. Tonsarram, são os mantras de inalação. Tonraam são os de exalação. De maneira que se vocês observarem bem o que fiz e a respiração, verão 3 tempos. Verão. Inala. Aí entra o tom, com faca, ou seja, a retenção do alento com os 2 dedos, entra o SAH, e na exalação, pela fossa nasal esquerda, entra o RAM. Logo, volta a inalar pela fossa nasal esquerda, volta o tom, com faca, ou seja retenção, Ra, exalação, RAM. Tonsarram, Tonrarram, são os mantras, inalação, exalação, etc., etc. Estudante. Mestre, e as mulheres não começam pelo outro lado, por que tem Ida e Pingala de uma forma invertida dos varões? Mestre. Não é necessário. Bom, podese começar, é voluntário, podem fazê-lo e, se não, pois não, não há necessidade, de qualquer maneira funciona, de qualquer maneira funciona. Vejamos. Estudante. Mestre, pode nos explicar como se faz para dentro e para cima? Mestre. Bom, neste caso isso não conta, isso é para aquele mantra de Ansa, não é? Mas agora estamos em assunto diferente, estamos em pranayama. Estudante. E para quando se ativa a força seminal, ou a força sexual? Mestre. Bom, o que posso te acrescentar, como explicação, é que o non plus ultra do pranayama se realiza precisamente na forja dos cíclopes. Se, por exemplo, qualquer um de vocês, estando em pleno trabalho na nona esfera, compreende que pode cair, então pratique o pranayama durante a própria cópula química. E ao estar praticando, por exemplo, ao estar fazendo assim inala, puxa as forças desde as gonadas até o cérebro, com a imaginação e a vontade unidas em vibrante harmonia. E se o retém assim, inala e retém, então há um com faca, ou seja, retenção do alento, exala, volta e se inala, exalase pela força que deve subir até o cérebro, retém-se e exalase. O máximo do poder do pranayama se encontra na forja dos ciclopes. E serve para puxar a energia criadora e levá-la ao cérebro. É assim que se puxa essa força e se passa para o cérebro. E claro, evitase o perigo de uma queda sexual. Agora, o pranayama, assim como eu o pratiquei, tem grandes vantagens. Estou ensinando a vocês, não pranayama hindu, mas sim egípcio. Tem 6 inalações com suas correspondentes exalações. Não estou ensinando pranayama hindu, mas sim egípcio. E seus mantras, eu já lhes disse, Tonsarram, Tonrarram. O mantra Ra, depois das respirações, é maravilhoso. Mas tem que ir acompanhado, como vocês já viram, da prosternação egípcia. Esse Raya faz vibrar intensivamente todos os chakras da espinha dorsal e os desenvolve. Por meio deste pranayama se consegue, pois, transmutar. Mas seu máximo de poder está na forja dos cíclopes. Assim que, com isto, conseguese transmutação,
sublimação da energia criadora, clarear-se a atmosfera, eliminando-se muitos átomos impuros que existem dentro do organismo, etc. Agora vamos ver se vocês são capazes. Serão capazes? Estudante. Mestre, e o que acontece quando se está fazendo Ra, e se está nessa espécie de volta dentro de si mesmo? O que está acontecendo? Mestre. Como assim que volta dentro de si mesmo? Estudante. É como se estivesse elevando, como se estivesse dando voltas tudo. Mestre. Bom, há pessoas sensitivas que podem sentir quando chakras giram, da esquerda para a direita. Estudante. E é correto que deem volta para o lado que for? Mestre. Os chakras sempre giram da esquerda para a direita, como os ponteiros de um relógio, visto o relógio de frente. Tem que girar da esquerda para a direita. Mas é preciso levar em conta também que aos estudantes gnósticos acontecem muitas coisas raras, incoerentes, vagas, imprecisas. Tudo isso se deve, precisamente, aos diversos elementos inumanos que carregam em seu interior. Quando se aniquila tais elementos, essas coisas raras e incoerentes desaparecem para sempre, não fica senão a lógica superior, que os pens que cristalizou, perfeitamente, no tertium organum, o samadhi lógico, exato, matemático como uma tábua pitagórica, a lucidez radical absoluta. As incoerências, as coisas raras e estranhas que acontecem aos neófitos, pois, acabam quando o ego desaparece. O ego produz uma multidão de tolices que não vêm ao caso. Vejamos, vamos ver se são todos capazes de praticar em grupo. Estudante. Mestre, a necessidade de definir os grupos. Mestre. Como? Estudante. A necessidade de definir os grupos. Mestre. Para quê? O que interessa é trabalhar com o prana e já. Vejamos, vamos ver os irmãos, pois, a praticar pranayama. Eu creio que tem que se ampliar um pouquinho mais, até lá, para fazer a cerimônia de prosternação. Estudante. Mestre. Ah. Os mantras são vocalizados com a mente, são mentais, tonsarram, tonraam, tonsarram, tonraam. Isso vocês já sabem, pois, e aí ficam nestes gravadores para que vocês depois os copiem. Vejamos, comecem. O mestre vai dirigindo a prática. Com faca, quer dizer, retenção. Depois exalação pelo lado esquerdo, inalem pelo lado esquerdo, retenham em um com faca, exalem agora pelo lado direito, inalem pelo lado direito, com faca, ou seja retenção, exalem pela esquerda, inalem pela esquerda, um com faca, retenção, exalem pela direita, inalem pela direita, um com faca, retenção, exalem pela esquerda, inalem pela esquerda, um com faca, retenção, exalem pela direita, inalem pela direita, um com faca, ou seja, retenção, exalem pela esquerda, agora inalem pela esquerda, um. Com faca, retenção, exalem pela direita, inalem pela direita, com faca, exalem pela esquerda. Agora a cerimônia de prosternação todos. Estou sentado para observar, nada mais. Não, assim não se põem as mãos, o que vocês estão fazendo? Vou ver como vocês põem as mãos. Os dedos polegares se tocam entre si. Entre si, não assim, mas as palmas das mãos juntas, isso, como as tens tu, como as tens tu. Não, 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 que diabruras, no Egito as coisas são feitas bem feitas, não irmão, assim não, veja, tocandose com os dedos polegares, assim, veja, veja, observem, veja, tal como se usa na terra dos faraós, vejamos observe aqui. Enquanto os irmãos vocalizam o mestre Samael vai corrigindo alguns. Põe as palmas sobre a terra, mas assim, correto, a cabeça sobre as mãos. Todos os irmãos cantam o mantra Ra. Raal, 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 Raal. Podese fazer 3 ou 7 vezes, 3 ou 7 vezes. Bem, meus queridos irmãos, agora sentem-se vocês, que vê que vai nos dar um show. Estudante. Risadas. Mestre. Bom,
Sabem qual é o show que ele vai dar agora? Sabem qual é o show? Estudante. Hã? Não. Mestre. Trata-se de algo sério, meus amigos. O que acontece é que temos que fazer um ensinamento agradável, sem ofensas a ninguém, e por isso não deixamos de brincar um pouquinho. Estudante. E nós de estarmos corados. Mestre. Bom, em todo caso, vocês leram o livro Transformação Radical de V.Q. Estudante. Sim. Mestre. Eu ensinei ao V.Q. uma yoga muito misteriosa para que os velhos se tornem jovens, e eu o ensinei praticamente. De maneira que, praticamente, vocês vão rodear aqui, ao V aqui. Bom, aqui não cabe, ampliem-se um pouquinho para trás, porque eu vou pôr ele de transformação radical. Todos para trás, para trás, para trás, para trás, formem círculo, não vão fazer corrente, formem círculo, isso é. V.Q. Unir-nos à essência, o pouco que tenhamos de ser, de essência dentro de nós, pedir-lhe sua ajuda, tratar de nos harmonizar intimamente, o mais fusionados possível com nosso ser interior, a fim de que nosso exercício, pois, possa ser combinado, entre físico e entre espiritual, entre anímico e físico, para que o exercício seja equilibrado. Uma vez, já totalmente feita a oração íntima ao ser, que nos ajude, que nos permita realizar este exercício, então sim, nos colocamos devidamente em cruz e começamos a fazer as voltas, sempre girando da esquerda para a direita como os ponteiros do relógio. Tentando, pois, fazer o maior número possível de voltas que pudermos. O que não possa fazer senão 2 ou 3, porque fica tonto ou coisa parecida, tem que começar e vai aumentando voltas até chegar a um mínimo de 12. Se conseguir fazer muitas voltas, pois muito melhor. Eu vou tentar fazer aqui umas quantas, porque faz muito tempo que não faço este exercício. De qualquer maneira começamos. Mestre. Agora, é preciso levantar as pernas, mais. Estudante. Meia hora. Com as mãos peguias. Mestre. Não há necessidade, não há necessidade. Estudante. Não se pode pegar. Mestre. Mas melhor que as levante. Estudante. Mas é sem pegar. Hora e meia. Perdão, mestre. Mestre. Bom, já. Agora senta-te. Já estás sentado? O que mais acontece? Lembra-te. O que tu escreveste em Transformação Radical? V.Q. Mas é que faz tanto tempo que não faço o exercício, mestre. Mestre. Como é possível que não faças estes exercícios? V.Q. Agora me dediquei às runas, mestre, e então, pois. Mestre. Bom, mas agora não estamos runando risadas. Agora segue-a. V.Q. O pranayama. Mestre. Muito bem, o que mais? V.Q. Começamos os pranayamas. Mestre. As. Não são recomendáveis. Vejamos, primeiro para frente, a cabeça, logo para trás. Não, o corpo não há necessidade que o jogues para trás, é a cabeça, o mais que possas. Correto. V.Q. Tudo pronto. Mestre. Já está feita essa parte. Agora tens que subir o ventre, correto, isso é. Não, ainda não, vai subir um pouquinho. Primeiro senta-te bem e te apoias nas mãos para trás, correto. E agora sobes. Estudante. A ponte, mestre. Mestre. A mesa. Estudante. A mesa. É que é bem parecida a ponte e a mesa risadas. Mestre. Vejamos, o que está te acontecendo? Estudante. Não é assim, mestre? Ou é assim tudo sustentado? Mestre. A cabeça tem que ser jogada para trás, correto. Uma mesa perfeita, correta, e até aí temos nada que objetar.
Bom, sentate, pois. Estudante. O que há agora? Mestre. A lagartixa. Com que objetivo é a lagartixa? Estudante. Para a curva da felicidade. Mestre. Para acabar com a curva da felicidade. Estudante. 50. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A última, a última, a última. Mestre. Agora segue algo mais? O que vais fazer agora? É ver que. Não me lembro, mestre, desculpe-nos, estudante. O arco. Mestre. A ponte, agora sim vem a ponte. Mais, correto, correto, já. O sexto se é puro Vajroli Mudra, mas, um general, na Índia, mas este general inglês, pois, era um homem já de bastante idade, o pobrezinho andava, não, já mal podia mastigar a água, não é? Seu cabelo branco, e o fato é que o infeliz já estava nas vésperas do panteão. Mas o que aconteceu? Ouviu falar de uma lamazeria tibetana onde se ensinava uma yoga para rejuvenescer. Comunicou a um amigo seu, companheiro de escritório. O companheiro era bastante jovem, e claro, não pôde deixar de rir-se daquele ancião que aspirava a ser jovem. Então, o general concluiu, foi para a lamazeria. A lamazeria se denominava o Manancial da Eterna Juventude. Lá esteve um pouco tempo praticando exercícios, um bom agasalho ou do contrário se expõe a um reumatismo terrível. Estudante. Mestre, já que aqui há muitos que vão sair como missionários a difundir a ensinamento, tenho sabido que ensinavam, dentro dos derviches dançantes, outra série de coisas que não estão dentro do livro Transformação Radical. Entre eles estava o que ensinam na Guatemala, que é um movimento assim. Mestre. Bom, mas isso não tem a ver com isto. Estudante. Não tem nada a ver, mestre. Com esta yoga tibetana não tem a ver. Eu não digo a vocês que este movimento assim não sirva. Claro está que este movimento serve, não é? Isso não tem senão um objetivo, poder jogar os pensamentos que pesam na mente, jogá-los para fora. Estudante. Equilíbrio do centro intelectual. E também o mestre G, mestre. Mas não entra nestes 6 ritos, é a parte. Estudante. Também o mestre G, K ensina, que em cada posição se trabalha com os diferentes elementais. Mestre. Bom, já estão acrescentando muitas coisas. Aos 6 ritos, tal como os trouxe o general inglês de lá do Tibete, não aumentemos, nem tiremos, deixemos essa cria completinha, sem aumentar nem tirar. Estudante. Mestre, e sem o pedido à Divina Mãe esses exercícios não servem? Mestre. Todos estes exercícios se trabalham junto com o Kundalini. Porque a Devi Kundalini Shaktiya que tem poder sobre o corpo físico, sobre os órgãos criadores, sobre os chakras. De maneira que todos estes trabalhos sempre se fazem com o Kundalini. Em cada movimento desses está se chamando Kundalini, trabalhando com o Kundalini, orando ao Kundalini, estudante. Que tempo esteve o militar inglês na lamazeria? Mestre. Bom, francamente isso eu não perguntei, jamais lhe perguntei. Mas sim, a crua realidade é que regressou jovem. Era um pobre velhinho que assim, já não podia nem mastigar a água, e regressou cheio de energia, já alegre e contente. Vejam que até arranjou namorada e se casou. Estudante. Mestre, quanto é aconselhável praticar estes ritos? Mestre. Pois, até onde se aguente, isso não tem tempo. Aqueles lamas, isso conta o general inglês, que aqueles lamas passavam o dia todo nisso, velhinhos, que já nem podiam, mas o dia todo com vontade de se tornar jovem, faziam isso o dia todo e até a noite e voltavam no outro dia, e dali, e os que iam rejuvenescendo iam saindo dali. Estudante. Mestre. Pois, homem, tampouco perguntei ao general. Eu já lhes digo, não posso aumentar-lhes nem tirar-lhes, tenho que me cingir estritamente à verdade. Estudante. Que em 3 anos, não é?
Que necessitou 3 anos, mestre. Espera ver que me refresque a memória um pouquinho por aí. Ah, 4 anos necessitou o general, foi aos 4 anos, já me regressou a memória, sabem? Aos 4 anos ficou rejuvenescido. Creio que 4 anos não são nada, já se vão. Mas é preciso ter continuidade de propósitos para estar trabalhando de dia e de noite, a toda hora em domingo e não se cansar durante um ano inteiro. Raros são os que têm essa continuidade de propósitos para chegar à meta. Bom, estudante. Estes exercícios servem para homens e para mulheres? Mestre. Sim, e durante os exercícios tem-se que estar invocando a Mãe Divina e suplicando a ela. E se está doente, suplicase a ela que chame seu esposo, o terceiro Logos, para que o cure das suas enfermidades, etc. Bom, vamos dar uma pequena palestra, pois. Nesta pequena palestra espero que haja perguntas. Que horas tem? Estudante. À 1 e às 2h15, MS. Vamos dar uma palestra curta. O que é o principal, o mais importante na vida quando se quer mudar radicalmente? Vejamos quem me sabe dar uma resposta. Estudante. Ser sincero consigo mesmo, mestre. Mestre. Ser sincero consigo mesmo, e o que mais? Estudante. Ver a necessidade de, estudante. Reavaliar-se a si mesmo, estudante. Reconhecer a mecanicidade de um, mestre, reconhecer que um é muitos e que não é um. Mestre. Tu o que dizes? Estudante. O mais importante é desenvolver a consciência em mestre. Bom, a crua realidade é que as respostas estão todas mais ou menos exatas. Não tenho nada a refutar a nenhuma resposta. Todas são exatas. Quanto àquela de desenvolver a consciência, porque para desenvolver a consciência, devemos começar por saber o que é isso que se chama consciência. Realmente, existe uma íntima relação entre essência e consciência. A consciência é uma faculdade cognoscitiva do ser, uma faculdade de apreensão ou cognição. Mas essa consciência essa essência veio algum dia, não importa qual, da Via Láctea. De lá partiu com a nota Lá, atravessou o coração do Sol com a nota Sol, passou através dos planetas do Sistema Solar com a nota Fá, e entrou, pois, em nosso corpo físico com a nota Mi. Quando alguém possui a consciência vívida das estrelas, é óbvio que desenvolvê-la seria correto. De que forma poderíamos desenvolvê-la? Se pensamos em que seria mais factível despertá-la, obviamente, estaria ainda mais precisa. Porque um germe de uma árvore, por exemplo, é suscetível de desenvolvimento, evolução e progresso, mas a consciência é completa por si mesma, e veio da Via Láctea e é uma faculdade natural, cósmica, de cognição. Certamente, não é desenvolvimento o que necessita, o que se requer é despertá-la. O Evangelho nos fala do filho pródigo. Este tinha tudo em casa, vivia feliz. Um dia desses tantos, desejoso de aventuras, fala com seu pai e lhe diz: Senhor, dai-me herança que me pertence porque vou-me. O pai lhe entregou a herança e o filho foi-se. Em outras terras, aquele filho desbaratou sua fortuna em prazeres, licores, nas mulheres de vida licenciosa, etc. Já na amargura, quando havia perdido todo o seu capital, quando não lhe restava um único centavo, buscou trabalho, ninguém lhe quis dar trabalho. Por fim, depois de muito sofrer, conseguiu que por ali lhe entregassem o trabalho de pastor, mas não de ovelhas, mas sim de porcos. Vocês sabem o que é isso de estar pastoreando porcos? Não é nada agradável. Sofria o pobre homem ali, em uma pocilga, em um chiqueiro, como dizemos por aqui, cuidando de porcos. Alimentava-se com as alfarrobeiras que caíam de uma árvore, as pessoas não lhe davam de comer, tinha fome, ganhava qualquer miséria, entre a lama, feito um infeliz. No entanto, lembrava-se de seu pai que tinha muito dinheiro, da casa dele, de seu pai. Então disse a si mesmo: mas, bom, o que estou eu fazendo aqui? Se em minha casa há abundância, há riqueza, há de tudo, alegrias, e eu, aqui, feito um desgraçado. Melhor será que regresse à minha casa.
e pôs-se em marcha, rumo à sua casa. Certamente, meus queridos irmãos, sofreu muito para regressar à casa. Quando já se aproximava da mansão do senhor, seu pai, os criados o viram e avisaram o amo. Este enviou imediatamente a seus servidores e o receberam. O próprio pai saiu ao encontro e o beijou na fronte. Houve grande alegria e o senhor ordenou que o lavassem, que lhe pusessem uma túnica branca e um anel em sua destra. Ainda mais, ordenou que fizessem uma grande festa. Claro que isto foi algo extraordinário para o pai, que seu filho tivesse voltado. Os músicos fizeram ressoar seus instrumentos, e houve dança e alegria. Seu outro filho, seu irmão, estava ausente. Quando regressou encontrou grande alvoroço, música, felicidade e contentamento, e perguntou aos criados de imediato: "O que está acontecendo?" Então lhe explicaram que seu outro irmão havia regressado, e que seu pai, por tal motivo estava contente. Então, disse: "E como é possível isto, que este irmão meu, seja festejado dessa forma? Se desperdiçou sua fortuna em outras terras, nos prazeres e em seus vícios, e agora que regressa lhe é feita uma festa? E eu, que permaneci fiel aqui na casa, para mim não houve sequer um cordeirinho para compartilhá-lo com meus amigos, e a este lhe faz sacrificar um animal, que, quando a mim jamais se me recompensou." E chegando à casa fez a reclamação a seu pai. Seu pai lhe respondeu: "Meu filho morto estava, e ressuscitou. Longe estava de mim e regressou. Por tal motivo celebrei a festa. Há mais alegria, mestres, na catedral da alma por um pecador que se arrepende, que por 1000 justos que não necessitam de arrependimento." Esta parábola maravilhosa do Evangelho crístico é formidável. A essência deve regressar à casa, a essência, a consciência que temos dentro, deve regressar à casa de nosso Pai que está secreto. Cada um de nós deve regressar à casa do Pai. Mas para que esse regresso possa se iniciar, o centro de gravidade que nós temos, o centro magnético que atualmente levamos na pessoa humana, deve ser transferido à consciência, à essência. Só assim, a essência poderá iniciar o regresso que vai da personalidade até o Pai. Só assim, a essência poderá iniciar a viagem, longuíssima, por certo, que vai da personalidade até as estrelas. Mas para que a essência possa viajar, deve ir desintegrando, lentamente, todos esses agregados psíquicos onde a consciência está engarrafada. Quando todos os agregados forem desintegrados, quando a consciência ficar livre, então despertará. E já desperta, convertida em um homem verdadeiramente celestial, iniciará seu regresso, que vai da personalidade até a casa do Pai, o mundo do Espírito. Agora, a viagem é longa, longa e difícil. Temos que lutar contra muitos perigos, contra muitos inimigos. O mais grave é que os inimigos do homem estão dentro de si mesmo, dentro de sua própria personalidade. Esses inimigos são nossos agregados psíquicos que carregamos em nosso interior. Vem-me nestes momentos à memória uma frase do livro sagrado dos mortos, egípcio, diz: "Eu sou o crocodilo sagrado Sebe, eu sou a chama de 3 pavios e meus pavios são imortais. Eu entro na região de Sequim, eu entro na região das chamas que derrotaram meus adversários." Este crocodilo sagrado Sebe é precisamente a essência. Entro na região das chamas, que é o Nirvana, a região de Sequim. Os que vivem nessa região derrotaram seus adversários, quer dizer, a esses eus que carregamos em nosso interior, é preciso derrotá-los, vencê-los, destruí-los. Por isso se diz no ritual que é preciso matar a todos os infiéis. Que sejam eles malditos, condenados e mortos. Refere-se a esses, aos eus que carregamos em nosso interior. Esses são os infiéis, contra eles temos que brigar, temos que derramar seu próprio sangue. Assim que a viagem é indispensável para chegar às estrelas, para regressar à casa do Pai que sempre nos sorriu. Mas se precisa o despertar da consciência. Não poderia a consciência despertar, para iniciar sua viagem, se não desintegrasse o ego, é preciso transformá-lo em pó. Só assim, a consciência livre, soberana e dona de si mesma, desperta, inicia sua viagem de regresso à casa do Pai. Esse é o significado da parábola do filho pródigo.
E é muito importante compreender essa parábola. Estudadas as coisas deste ponto, vamos entendendo nós.